Estão definidas as empresas responsáveis por fazer os projetos de duplicação da BR-470 entre Indaial e Campos Novos. Para falar mais sobre isso, estamos recebendo o Marco Pofo, vice-presidente do Condensul e presidente eleito para 2025, e o Kleber Stasso, que é o consultor do Condensul. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês aqui no Jornal Regional. Uma satisfação a gente estar aqui. Boa tarde, mais uma vez, uma grande satisfação aqui em poder estar aqui na TV RBA. Para a gente entender, são mais de 200 quilômetros, estamos falando em 8 lotes. Seria mais ou menos isso, de Indaial, né? 4 lotes, então, foram definidos, 2 hoje? Isso. Nós temos já definidos os lotes 1 e 2, ou seja, de Indaial praticamente até o município de Lontras. O lote 3 é o lote de Rio do Sul, que ainda não está contratado, mas já está licitado. Lotes 4 e 5 já definidos, ou seja, o acesso, desde o acesso do município de Agronômica até, né, a BR-116 já está contratado, e os demais 3 lotes até o município de Campos Novos estão licitados e aguardando a contratação, né, o que nós esperamos, esses 4 lotes remanescentes que sejam contratados ainda neste ano. Para a gente explicar, porque quando a gente está falando, estamos falando sobre projetos, né? Ou seja, o DENIT licitou, a empresa vai e executa o projeto. É isso mesmo, são etapas distintas, né? Primeiro é conhecer efetivamente a estrutura e as condições que serão enfrentadas, né, durante a execução do processo de duplicação, né? Então, nesse primeiro momento, de fato, né, se fazer esses estudos, essas análises, e o projeto técnico a ser apresentado e aprovado por uma futura duplicação da BR. Esses projetos vão ter, em média, de 18 a 24 meses para ficar pronto? Isso, entre 18 e 24 meses a depender do lote e também da complexidade. Veja só, Marcelo, nós teremos entre o município de Ibirama, ali Apiúna, nas proximidades da ponte sobre o Rio Itajaí Açu 2, a previsão de um túnel entre 1,5 km e 1,8 km. Toda a pavimentação vai ser analisada, se fazer também em concreto, né, que é uma novidade em relação à duplicação atual que está acontecendo lá no Médio Vale. Nós temos só de pontes a serem restauradas, a serem construídas, são 75 pontes, viadutos. Desse trecho? Nesse trecho todo. Só de passarelas em Rio do Sul são 4, mas temos passarelas de pedestre previstas em Ascurra, em Apiúna, em Ascurra, Ibirama, em Pouso Redondo e também em Curitibanos. E uma outra situação, né, são as variantes, né? Nós temos aí cerca de 20 quilômetros de traçado que não vai acompanhar de forma paralela a duplicação ou a pista atual, mais cerca de 60 quilômetros de vias marginais nas travessias urbanas, principalmente. E, para finalizar, né, que eu acho que é uma característica bastante importante, os contornos viários de Ascurra, Apiúna e também a análise de um possível contorno viário no município de Pouso Redondo. Esse traçado que não iria acompanhar seria em Ibirama? São vários trechos. São vários? Entre eles a Piúna. Mas, Kleber, Marcelo e a todos que nos ouvem, né, eu acho que, e assistem, acho que é importante a gente ressaltar aqui também a questão dos projetos de leis que visam diminuir as áreas não edificantes, né? E isso nos chama bastante atenção, né, Kleber? É um assunto que nós temos discutido dentro do Conselho, em especial nas câmaras técnicas, que, veja só, né, a gente já se demonstra grande dificuldade de duplicar no traçado atual da BR-470. Por isso que essa questão de nós termos eventuais novas vias, novas linhas, né, desse traçado. Mas, sem dúvida nenhuma, né, se nós não estivermos atentos agora à redução da faixa não edificante da BR, certamente nós teremos ainda mais dificuldades em aprovar um projeto ou de levar adiante, em executar. Se nós pegarmos, né, os primeiros lotes que já foram duplicados, os gastos com indenizações e desapropriações foram muito além daquele previsto, né? Inclusive, os últimos lotes que estão ainda não finalizados, muitos deles, a principal causa é esses entraves, né, judicializações de indenizações decorrentes dessas desapropriações. Esse projeto, para mim, infelizmente, ele não tem cabimento, né?
Você não pode diminuir, e aí você não tá, a gente está falando de desenvolvimento do Alto Vale, a gente está falando em escoamento da produção, a gente está falando em crescimento da nossa região. Como é que a gente vai diminuir a faixa da rodovia? Falamos no interesse privado para o interesse coletivo, né? Para aquele proprietário do imóvel, aquela pessoa que tem aquele imóvel, ele tem interesse em construir o máximo possível, explorar ele o máximo possível, né? Mas lá atrás, quando foi pensado em deixar essas faixas, né, de não edificação, certamente a duplicação já era a mentalidade para isso, né? Então precisamos estar atentos a isso, não só na BR-470, mas também as SCs, né? Nós sabemos que existem alguns projetos, inclusive em Rio do Sul, tramitando, acredito, né? Não foi para votação, mas que autorizam e que reduzem essa faixa de não edificação. Então estamos atentos, preocupados, né? Porque, muito embora nós tenhamos a certeza que depois do projeto vem um longo trabalho para se executar essa duplicação, mas tentamos não criar mais travas do que nós já possuímos agora. E, de fato, né, depois de tudo que nós enfrentamos no Rio do Sul, nós precisamos desenvolvimento, precisamos criar novas oportunidades. E a duplicação, nós não temos dúvida que é uma criação de oportunidades aqui para a nossa região. Vai impulsionar, né? Cada lote tem um valor específico, né? São mais de 50 milhões injetados nesses projetos? Então, os 8 lotes, né, são cerca de 30 milhões de investimento na totalidade só para elaborar os projetos. E complementando aquilo que o Marco levantou, vários municípios ao longo da BR-470 já aprovaram leis municipais reduzindo a faixa não edificante paralela à faixa de domínio. A faixa de domínio não se altera, né, para menos nessas discussões que envolvem Executivo e Legislativo Municipal. Mas veja só, em Rio do Sul, e ao longo desses 228 quilômetros, a faixa diretriz de faixa de domínio precisa de 70 metros para caber a rodovia com todos os dispositivos que estão ali, em alguns lugares até mais. Mas em Rio do Sul nós temos faixa de domínio, às vezes, em alguns pontos, com só 40 metros. Não cabe duplicação ali dentro. Então, essa discussão toda que nós estamos tendo, envolvendo o Legislativo, o Executivo, é para que nós tenhamos uma duplicação, não só a duplicação, mas uma duplicação como nós merecemos, como nós precisamos, inclusive, né, com espaço para ampliações futuras, como já é o caso da necessidade, e já aventada em estudo de viabilidade, de triplicação entre Indaial e Blumenau. Ou seja, ou a gente pensa no futuro, ou a gente se preocupa com isso, ou nós vamos sempre ficar sendo patinho feio, né? E correndo atrás do desenvolvimento e pensando que aqui no interior do estado as coisas não acontecem. Depende muito de nós. Isso é fundamental. Você foi eleito esse ano, né, Marco? Era o vice-presidente, né? Vai assumir em 2025. O acompanhamento desses projetos é o maior desafio do Condensul? É um deles, né? Nós temos algumas pautas. Este ano o Condensul foi presidido pelo professor Alci Teixeira, né? Reitor da Unidade. Reitor da Unidade, né? Um ano delicado, porque todo movimento que se fazia corria o risco de ser conotado como uma questão política, né? E o Conselho ele é totalmente apolítico, apartidário em especial, né? Nossos principais projetos, claro, né, acompanhar essa questão da BR-470, que ela é muito mais de acompanhar o processo e, sim, ser ativo, né, procurar essas empresas que vão fazer os projetos e questioná-las e entregar informações relevantes que aqui da cidade, que a nossa Câmara Técnica já possui. Mas, dentre o principal projeto é que nós possamos construir em Rio do Sul um planejamento estratégico para a cidade, para Rio do Sul 2050, né, ou mais, né, a depender do nosso plano. Mas é que Rio do Sul, pensando ela como esse coração do Alto Vale, né, essa capital do Alto Vale, ela tenha um olhar para ela, né, de longo prazo, 30, 40 anos, mas também entendendo a sua posição geográfica e a importância econômica para o Alto Vale. Então, além de manter essa questão, né, das cheias, né, que é um projeto que a Câmara Técnica acompanha de forma recorrente, né, não só os procedimentos licitados em execução, mas são ações judiciais que envolvem o interesse público, mas, em especial, nós iremos entregar um grande esforço para pensar Rio do Sul para daqui 30, 40 anos. Isso é muito importante. Marco Kleber, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Jornal Regional. Informações importantes para a comunidade estar atenta, né? Um primeiro passo na duplicação da BR-470 no nosso trecho.
e que é muito importante, e ter uma entidade como o Condensul é fundamental para o andamento desses projetos. Muito obrigado, e deixar claro uma coisa, né? Nós acreditamos na duplicação da 470, precisa acontecer, vai acontecer, e nós vamos brigar para que isso aconteça num prazo mais curto possível. Esperar alguém vir consertar a nossa casa é muito difícil, né? Então, a função do Conselho, representando todas essas organizações que fazem parte, em especial a municipalidade, todos os munícipes de Rio do Sul e indiretamente todo o Alto Vale, é que nós possamos cuidar da nossa casa e que o projeto que venha a ser entregue para a BR-470, como muito bem comentou o Kleber, ele atenda essa necessidade de hoje, mas que também a gente já tem uma visão de futuro que os nossos netos, né, não tenham o mesmo problema que nós estamos enfrentando agora. Muito obrigado aí ao espaço, e o Conselho está à disposição de todos.